para algo em torno de 220 bilhões de reais. Entretanto, a despeito de ser um segmento que cresce em um ritmo acelerado e onde circulam robustas cifras, sua fiscalização e controle passam ao longo do órgão regulador do mercado financeiro, o Banco Central. Além disso, inacreditavelmente, a legislação atual não indica nenhum órgão responsável pela regulamentação técnica desse segmento, fato que afeta o bolso de toda a população. As consequências de tal lacuna legal são a falta e reguladora são a falta de regras claras que tragam segurança para os empresários e os consumidores, além da inexistência de mecanismos mais isonômicos e transparentes para as operações efetuadas. Um bom exemplo disso, senhoras senadoras e senhores senadores, é a impossibilidade de cobrança diferenciada pelo pagamento realizado via cartão, que vigora atualmente no Brasil, mas que já foi abolido em diversos países, como Holanda, México, Austrália e Reino Unido. Trata-se de um procedimento absolutamente anacrônico e injusto. Ora, um dos princípios basilares do comércio diz que os custos operacionais acabam por onerar o preço final do produto repassado ao consumidor. Tais implicações podem ser diretas ou difusas. Se for direta, podemos focar a transferência do custo para as transações que efetivamente se utilizarem daquela operação onerosa. Ou seja, paga quem realmente usufruir do serviço. Mas sendo difusa, os custos são repassados de forma indiscriminada para todos os consumidores, sem distinção. Forma-se então aquilo que se convencionou chamar de subsídio cruzado. Traduzindo, todos acabam pagando os custos operacionais da compra pelo cartão, mesmo aqueles que não costumam utilizá-lo. E pior, são justamente os mais pobres os que menos lançam mão desse meio de pagamento. Em virtude de todos esses problemas, senhor presidente, é que estamos nos manifestando há algum tempo sobre a necessidade de uma regulação transparente para esse setor da nossa economia. Por isso, apresentamos algumas propostas de alterações legislativas que visam melhor regular e fiscalizar o pujante setor de operações de cartões em nosso país. A primeira delas, já aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, é o PLS 213, de 2007, que permite a cobrança diferenciada para a operação envolvendo cartão. Como já expliquei, trata-se de medida meramente promotora de isonomia e justiça para o consumidor, que só vai arcar com os custos operacionais do cartão se dele utilizar-se. Outro projeto proposto é o que explicita o Banco Central como órgão regulador e fiscalizador para o setor. Nada mais lógico que tal instituição tenha poderes para controlar e definir melhor as regras para o funcionamento de um segmento que envolve diretamente bancos e instituições financeiras diversas. O terceiro projeto estipula o fim da exclusividade entre firmas adquirentes e as bandeiras de cartão de crédito. Tal prática tem limitado a livre concorrência nas operações do setor, diminuindo a competição e aumentando os custos cobrados pela transação. Sem escolha, o empresário é obrigado a contratar um credenciador exclusivo para cada bandeira, onerando ainda mais o processo. Vale ressaltar, senhor presidente, que na maioria dos países essa situação é diversa. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem várias credenciadoras para cada bandeira, o que incentiva e favorece a concorrência, beneficiando em última análise e em última instância o consumidor. O quarto projeto que apresentamos complementa o anterior, na medida em que pretende facilitar a operação dos terminais de venda, as famosas maquininhas de cartão, o POS. Atualmente, quem efetua compras com cartão sabe que quase toda casa comercial, exceção feita aos hipermercados e grandes lojas, tem de adquirir os diversos terminais existentes no mercado, pois cada um tem funcionamento exclusivo. Ora,
Por que não integrar toda a rede, bastando para o comerciante a instalação de um sistema ou um terminal? Se nos grandes magazines isso é possível, por que não implementaram para os demais estabelecimentos? Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, já passou da hora de criarmos mecanismos institucionais e legais que regulem de forma mais eficiente e técnica as operações financeiras que envolvem os cartões em nosso país. Dado o crescimento vertiginoso do setor nos últimos anos e pelo uso cada vez mais disseminado de seus serviços, os poderes públicos têm o dever de aprimorar e incrementar sua regulação, sempre objetivando otimizar seus custos e incentivar a competição e a livre concorrência. Desejo, para finalizar, senhor presidente, deixar claro que não sou contra a indústria de cartões, muito pelo contrário. Como já me referi anteriormente, trata-se de um instrumento de grande relevância no mundo moderno, que gera economia para o país, segurança para os empresários e comodidade aos consumidores. Mas é necessário que nos debrucemos sobre essa matéria para corrigirmos as distorções existentes, e elas não são poucas. Foi com esse espírito, o de defender os consumidores e os comerciantes, que elaboramos as propostas aqui destacadas, que foram embasadas em estudos e pesquisas da consultoria legislativa desta Casa e de diversas entidades de direito econômico. Portanto, senhoras e senhores senadores, precisamos urgentemente de uma regulamentação madura que se sirva das boas experiências internacionais e produza regras confiáveis para o investidor e, sobretudo, valiosas para o conjunto da sociedade brasileira. Senhor presidente, o que desejamos e o que esperamos é que tenhamos cada vez mais cartões no Brasil, que haja cada vez mais lojas credenciadas para receber o dinheiro plástico e, sobretudo, que as taxas de crescimento, os aluguéis de equipamento e os prazos de ressarcimento dos lojistas sejam reduzidos ao ponto de não representarem diferencial que influam na formação do preço para o consumidor. Concedo uma parte ao líder do governo. Desculpas. Peço, portanto, desculpa ao líder, que pensei que ia me apartear, mas de qualquer modo peço a adesão de todos. Para esta causa, os consumidores e os empresários e o conjunto da economia brasileira certamente agradecerão a todos nós. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado.